compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Vires. Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Vires. Estamos aqui para dar continuidade, a esse quadro. E hoje, meu queridíssimo irmão, você vai ver comigo na Sagrada Escritura. Se os apologetas são unânimes em dizer que não é Jesus Cristo que está nas seitas, então quem é que está operando maravilhas? Quem é que está realizando milagres, curas? Não é? E até mesmo cobram por essas curas, por estes milagres. O que a Sagrada Escritura diz? Verdadeiramente a Sagrada Escritura confirma isso? A Sagrada Escritura dá o aval? Vamos ver o que diz a Bíblia? São muitos os versos, por isso, sem mais delonga, vamos para a Sagrada Escritura. Vamos entrar na Bíblia Sagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar pelo livro de Isaías. Vamos ver o que diz Isaías. Isaías, capítulo 56, versículo 11. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. São cães vorazes. Presta atenção que é a Bíblia que está dizendo e o texto está aparecendo ao meu lado para que você possa acompanhar comigo. São cães vorazes e insaciáveis. Veja que aparece entre parênteses aqui na Bíblia da tradução da Ave Maria. São pastores que nada observam. O quê? Cada qual segue seu caminho em busca do seu interesse. Então, meu querido irmão, nós estamos vendo que a Sagrada Escritura chama de cães. Isso aqui era um nome dado pelos judeus aos adversários, as pessoas adversárias do povo judeu, como tantos outros povos que diziam cultuar a Deus, mas serviam verdadeiramente era aos seus ídolos. Não era a Deus que serviam. Era uma farsa para tentar engabelar. Uma prova era os samaritanos, que eram chamados de cães pelos próprios judeus, que era desprezado, chamado de endemoniado. Não é? E Jesus fala aquela maravilhosa parábola do samaritano que teve misericórdia do próximo. Não é? Muito bem. Então veja. Cada qual segue seu caminho em busca do seu interesse. Então, meu querido, nós já estamos começando, para começo de conversa, que cada pastor segue, o seu próprio interesse. O seu próprio interesse. Cada qual segue seu próprio caminho. Esses poderes, esses milagres, cães insaciáveis, são pastores que não observam a verdade, que não estão com a verdade. Não é? Aliás, nem pastores são lobos. Esses tais pastores, que se denominam pastores, se preconizaram pastores, Jesus chama de lobos. Vestido de ovelhas. Olha o que Miqueias 3:5 diz, olha. Miqueias 3:5 diz, presta atenção. Oráculo do Senhor contra os falsos profetas, que desencaminham o meu povo, que anuncia a paz quando tem algo para mastigar, e que declaram guerra a quem não lhe põe nada na boca. Nós já estamos vendo. Aqueles que não são os seus dizimistas fiéis, aqueles que não dão as suas malditas ofertas alçadas, o dinheiro no bolso, para sustentar, para comprar aviões e fazendas, eles declaram guerra. Por isso eles estão sempre condenando os católicos. Porque os católicos não lhe dão o dízimo. Porque os católicos não sustentam os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos. Agora, aqueles que de suas seitas, que eles sustentam com dinheiro, aí esses sim, eles passam a mão na cabeça. É isso que nós estamos vendo, amado.
A palavra de Deus é clara. Você acha que Deus realizaria, se fosse Deus verdadeiro, lá nessas seitas protestantes, fazendo curas e milagres, e eles cobrando por esses milagres, por essas curas? Você acha que se fosse o Deus verdadeiro, ele não cessaria isso? Aonde foi que Jesus cobrou? Me mostra na Bíblia, por curar alguém? Em nenhum lugar. E nós vemos que esses curandeiros, apóstatas, hereges, do final dos tempos, eles cobram pelos milagres. Eles cobram por aqueles milagres falsos, graças ao poder de Satanás, que se disfarça em Cristo. Olha o que diz Jesus em Mateus 24:24. Que esses portentos milagres desses falsos pastores e apóstolos seriam capazes de enganar até os escolhidos. 24:24 de Mateus. Porque se levantarão falsos cristos. Os falsos cristos aqui são os fundadores da igreja, viu? São os fundadores da igreja, cuidado. Falsos profetas são o que segue os fundadores, são os seus pastores. O líder daquela denominação com os seus pastores. Então, o falso Cristo com os seus falsos apóstolos. 2 Coríntios 11:13. São falsos apóstolos. Então, são denominados de falsos profetas, que se disfarçam em profetas e não são. Se disfarçam em pastores e não são. Só tem um pastor, é Jesus. E falsos profetas, olha o que vem. Que farão milagres. Que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vendo aqui uma coisa séria. Que os milagres nessas seitas são tão estupendos, grandiosos, que até os escolhidos seriam enganados. E eu não vi um dia um bispo da Igreja Católica, da Igreja fundada por Cristo, dizer que aquele falso apóstolo que abraçou aquele leproso e o leproso foi curado, eu não vi ele dizer que aquele foi Jesus Cristo. O que é que Jesus está dizendo? Outra vez. Que farão milagres a ponto de seduzir, ou seja, de enganar, induzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Veja que escolhidos aparece no plural, amados. Escolhidos aqui aparece no plural a ponto de enganar os escolhidos. Por isso que eu vejo católicos dizer, não, católicos que são professores de doutrina. Não, lá é Jesus que está no protestantismo. Não, lá tem o Espírito Santo no protestantismo. Meu querido irmão, Jesus disse que os escolhidos seriam enganados por portentos, milagres estupendos das seitas heréticas protestantes. Não é Jesus. Lá não está Jesus. Lá não está o Espírito Santo. Lá não está Deus Pai. Não está. Uma farsa, um falso Cristo, um falso Espírito Santo, um falso Deus. O dragão, a fera e o falso profeta. Que se disfarça na trindade santa. Na realidade, o Apocalipse chama de trindade diabólica. Que farão milagres estupendos com a falsa luz. Que na realidade seria magia branca. O nome bem explícito que cabe a esse. Porque Lúcifer, ele é anjo de luz. Lúcifer, ele cura. Lúcifer, ele liberta. Só que falsamente. Porque ele é anjo de luz. Deus não tirou de Lúcifer o poder que lhe deu. Derrama fogo, ele está sobre as montanhas de fogo. Nós vamos ver aqui que até fogo do céu, os falsos batismos no Espírito, os falsos avivamentos, o falso pentecostalismo, nós vemos aqui na Sagrada Escritura.
Então nós vemos que isso é uma enganação que eles fazem. Mas se esse poder... Não, irmão, você pode me dizer. O diabo não pode fazer isso, porque ele não tem a permissão de Deus. Então esses milagres que acontecem de todos os jeitos no protestantismo, que são cobrados porque são apóstolos e pastores insaciáveis, que querem e cobram mais. E eu já vi pastores dizer que tem espécie de demônios que só pode sair através de dízimos e ofertas. Não é? O demônio da lagarta, o demônio do gafanhoto, só pode sair através de dízimos e ofertas, que é para ter o que mastigar, diz Isaías. Não é? Mas quem lhe deu o poder para fazer isso? Vou mostrar para você que Deus permitiu, Deus deu o poder para que eles fizessem isso. Porque foi concedido a Lúcifer, quando Deus criou Lúcifer. Preste atenção. 2 Tessalonicenses 2:11. E aqui está falando do anticristo. Mas os seus anticristos, os que trabalham para ele, para o surgimento dele, eles operam com essas espécies de maravilhas, de prodígios, milagres, de todas as espécies, de falsas ressurreições, falsas libertações. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Olha só, de rosa. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Outra vez. Por isso Deus lhes enviará um poder. Aí está. O poder. Aqui está, meu querido, apareceu o termo poder. E é esse poder que opera nas heresias e em toda falsa religiosidade apóstata que não pertence à igreja fundada por Jesus Cristo, a igreja católica que é fundada por Cristo. Fora dessa igreja católica, fora desse corpo, o que está operando é o poder de Satanás. É o poder do demônio que se transforma, se transfigura, se disfarça em anjos de luz. Em anjo de luz. Olha aqui. Outra vez. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará. Amados, eles estão sendo enganados e não sabem disso. Quem é o Jesus protestante? Sem face, sem endereço, sem pé e sem cabeça. Eles estão sendo o quê? Enganados. Veja, esse poder os enganou a eles, aos que pertencem a essas seitas, os seus adeptos. Eles acreditam que são salvos. Vejam que eles se declaram salvos e o resto no inferno. Veja, que poder tremendo que foi concedido pelo próprio Deus a acreditar numa mentira descabida, numa mentira que custará condenação. Deus lhes enviará um poder que os enganará. Veja, falso profeta faz o quê? Engana. Achando que ele está anunciando a verdade. Quando um protestante abre a boca para pregar, ele acha, porque de lá eu fui, eu sei dizer muito bem, ele acha que ele está salvo e ele quer salvar outra pessoa, levando a outra pessoa para onde ele está. Mas na realidade, ele está na condenação e quer levar a outra pessoa na condenação, porque ele acredita piamente, morre, dá a vida, o pescoço, que ele está salvo, que aquilo é a coisa certa que ele está fazendo. Porque foi Deus que permitiu isso, amados.
um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Veja, está óbvio, está claro o erro de igrejas fundadas por homens. Está claro o erro, porque só o homem, Cristo, Deus, fundou uma igreja e ninguém mais. O inferno não pode destruir essa igreja. Nem a morte, nem nada. Então o que faz me levar a acreditar que eu posso fundar uma igreja ou posso seguir uma igreja fundada por homens que até mesmo já morreram, que não foram crucificados numa cruz, que não ressuscitou no terceiro dia? Me dá um nome de um fundador dessas seitas que foi crucificado pela humanidade numa cruz e que ressuscitou no terceiro dia? Nenhuma, mas os que morreram, os fundadores dessas seitas, não voltou. Não voltou. Então o que faz, o que me leva a crer num sujeito que está ali com a lábia adocicada, mentindo, ele já foi enganado pelo próprio demônio em pessoa e está enganando os outros e acreditando que está fazendo a coisa certa, que está salvando a humanidade. Meu querido irmão, foi Deus que quis que fosse assim, foi Deus que enviou esse poder para que eles acreditem no erro e continuem no erro. Deus concedeu esse poder à trindade diabólica. Por isso que o que opera nas seitas, milagres estupendos, à torta e à direita, é operação, são operados pela trindade diabólica. Não deixe de ser enganado, católicos. Não deixe de ser enganados por falsos profetas. Veja, só pregam o que é terreno, eles não falam na eternidade, não conhecem a eternidade. Quando vai falar na eternidade, eles deturpam, dizendo que existe a eternidade, que existe o paraíso, que existe coisas distintas umas das outras. Outros dizem que não existe eternidade, estão dormindo no seio da terra. Outros dizem que não existe alma. Outros dizem que não existe inferno. Outros dizem que não existe purgatório. Outros dizem que ninguém vai entrar no céu, que vai todo mundo ficar aqui nesse mundo, que esse mundo é o paraíso terrestre de Adão e Eva. E assim você vê cada seita dessa ensinando o que é errado, porque não conhece a eternidade, porque só através da igreja de Cristo se conhece a eternidade por dentro. Vou mostrar para você agora. Efésios capítulo 3, versículo 10, texto ao meu lado, olha o que diz essa escritura. Assim, de agora em diante, preste atenção, as dominações, veja, as dominações, aqui as dominações está falando, dominações celestiais e as potestades celestes pode ser conhecida através da igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Pacata. Mas por que igreja? A igreja fundada por Jesus, pela igreja católica. Por que nós conhecemos que existe o demônio e ele fez do que fez no céu? Onde é que está escrito? Em canto nenhum, através da igreja. Através daquele que foi revelado aos santos. Através daquele que Jesus mostrou aos santos. Dessa igreja. Como 2 Coríntios 12 mostrou a Paulo. Ali estão as visões. A Virgem Maria revelando nas suas aparições. E a primeira aparição da Virgem Maria está em Apocalipse capítulo 12. Apareceu primeiro a João. Há mais ou menos 1 ano 100. Então, meu querido irmão, nós só conhecemos a multiforme sabedoria divina, os poderes celestiais, do que existe e que não existe. A igreja transmite para nós 9 coros celestes, ou seja, para ser mais, falar na sua língua, na nossa língua, 9 classes de anjos, tronos, potestados, arcanjos, anjos, dominações. Eu já trouxe nesse canal, está bem lá atrás, as 9 classes de anjos criadas por Deus. Os principados,
São classes angélicas, querubins, serafins, tronos. Está tudo na Bíblia, tu mostra tudo na Sagrada Escritura. Foi uma igreja protestante que revelou isso? Foi uma igreja protestante que falou dessa diversidade divina? Não. Foi quem? A igreja fundada por Jesus, católica e apostólica romana. Mas Deus enviou, amado. Por que Deus permitiu isso? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Para que essa palavra se cumpra. E vou mostrar para você que o falso profeta até faz fogo descer do céu, se disfarçando, que é o fogo do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. 13 de Apocalipse. Texto na tela. Realizou, ponga la lupa. Pare la oreja. Vê lo que vem. Direto na Sagrada Escritura. Texto ao meu lado. Realizou grandes prodígios. Olha o que é que o falso profeta faz. Porque a segunda fera, aqui é o falso profeta. Aqui aparecem 4 pessoas. Vamos dizer assim. Vamos usar 4 pessoas, já que a trindade diabólica não são pessoas, são espíritos, mas se disfarçam na Trindade Santa. Nós vemos no capítulo 13 de Apocalipse aparecer o dragão, a fera que sobe do mar, que é o império, e a fera que sobe da terra, que é o falso profeta. Mas aparece um quarto aqui, no versículo 15, que é a imagem. E essa imagem é quem? O anticristo em maiúsculo. Porque a fera que sobe do abismo é o império. E a imagem que recebe o Espírito se põe a falar e mata todos os que não... Manda matar todos aqueles que não se seguem, que não lhe presta culto, que não lhe adora, a ponto dele se sentar no templo de Deus como se fosse Deus. Por isso Nossa Senhora, na aparição de Nazaré, diz que o anticristo governará do Vaticano, de Roma. O chamado Papa Negro. Um Papa falso se sentará no Vaticano para governar a igreja falsa. Uma igreja marxista. Uma religião marxista. Uma religião sem dogmas, semelhante ao protestantismo. Uma religião sem os sacramentos. Uma religião anglo-maçônica. Pagã. Ecumênica. Outra vez. Realizou grandes prodígios, de modo que fez, olha só, que fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Veja aí. Fez fogo descer do céu. Esse fogo descer do céu é o pentecostalismo falso protestante. O que, irmão? Repita outra vez. Esse fogo que desce do céu é o falso avivamento, ou seja, em poucas palavras, o falso pentecostalismo protestante. A imitação. Muitos católicos sem conhecimento dizem que a renovação carismática é uma imitação do protestantismo, não. Porque a renovação carismática é de onde? É do protestantismo? Não. É católica. Então não é da falsidade. O protestantismo veio depois, com 17 séculos de atraso, 16 séculos de atraso. E então o protestantismo, o pentecostalismo protestante é uma imitação do pentecostalismo verdadeiro católico. Não pode ser uma coisa, a verdadeira imitar a falsa. É a falsa que imita a verdadeira. Veja, os falsos avivamentos, repito, os falsos avivamentos, o falso pentecostalismo, que muitos católicos carismáticos acham que é o Espírito Santo que está lá. Porque Jesus disse o quê? Que enganaria até mesmo os escolhidos, se isso fosse possível. Muitos escolhidos. Meu querido irmão, quando eu, no começo da minha caminhada, quando eu fui à renovação carismática católica, recém saído do protestantismo, eu gostava desse negócio ecumênico, de orações com protestantes, pentecostalismo e tudo, achando que era a mesma coisa. Quando a gente não sabe separar o leite do café é complicado, aí vai misturar os dois, né? Não, vamos colocar o leite no café que é bom. Tem que ser os dois misturados.
Leite é leite. Você pode até misturar, mas café é café. Não pode se misturar. Estou falando aqui em termos espirituais. Não estou falando aqui em coisas materiais. Leite com café é muito bom. Não é bom? Não é maravilhoso? Mas no mundo espiritual, não. Café com leite, não. Misturar catolicismo, cristianismo com protestantismo, não. Misturar, Jesus disse que não combina. Misturar o trigo com o joio, apesar de estarem todos juntos nesse mundo, não. Misturar os filhos da mulher de Gênesis 3,15 com os filhos da serpente, não. Não tem como se misturar. Um irmão colocou assim no primeiro, o primeiro vídeo que eu falei que ia vir e que nós ia ter uns debates, vamos fazer uns debates e nós pretendemos chegar aos 1.000 inscritos e a internet melhorar aqui, colocar em fibra ótica, se vamos colocar no sítio, não sabemos. Tem um projeto para isso, vamos ver se vai sair. Eu pretendo fazer neste canal uns debates com os amigos protestantes, não é? Que tem aí no YouTube, de canal de debates. Nós vamos fazer sim, esses debates. Vamos fazer. Mas veja, esse é o verdadeiro ecumenismo. Como diz o padre Luiz Toro, o verdadeiro ecumenismo é sentar o teólogo católico, né, com aquele protestante, com o teólogo protestante, teólogos de ambas as, para poder chegar a um acordo, para nós. Esse é o debate sadio, um debate na calma, um debate, não é, de pessoas sensatas. Esse é o verdadeiro ecumenismo. Agora, se juntar, que nem aquele padre que chamou aquele pastor para considerar a missa, é comunismo. Isso aí é comunismo? Não, isso não é comunismo, não. Isso chama-se, me perdoe a palavra que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Isso chama-se prostituição sagrada. Isso não é comunismo. Comunismo é debater, não é? Debater as doutrinas, mostrar a verdade, para que o outro possa enxergar a verdade. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que preciso conduzi-las para o meu aprisco. Ou seja, tem outras ovelhas que não são da minha igreja. Preciso conduzi-las. E graças ao trabalho dos apologetas católicos, que o catolicismo, que os católicos têm aumentado no mundo. A igreja tem recuperado, e louvado seja Deus por isso, muitos católicos que foram para as heresias no mundo inteiro, graças ao trabalho do grande apologeta, o padre Luiz Toro, Dr. Fernando Casanova, Dr. Scott Hans, não é? O ex-protestante José Placência, do canal La Fé de la Iglesia, que tem recuperado muitos protestantes, não é? O ex-pastor de Natal Paulo Leitão, que recuperou muitos protestantes. E eu quero louvar e bendizer ao Senhor que, através desse nosso apostolado, nós temos também, né? Temos também, não é muito como eles, não tô aqui me comparando a eles jamais, mas graças a esse trabalho de apologética que temos feito desse apostolado, temos recuperado muitas pessoas que também estavam no protestantismo, que estavam nas heresias, graças a esse trabalho de evangelização. Veja, realizou grandes milagres, de modo que fez descer até fogo do céu sobre a vista dos homens. Por aqui eu encerro, que o vídeo já vai adiantado. Eu trouxe para você, eu mostrei para você. Deus, segundo a Tessalonicenses 2,11, enviou um poder para que eles, as pessoas que estão nas seitas, os fundadores das seitas, acreditem que eles estão na verdade, que eles estão salvos, e não estão. Foi o próprio Deus, amados. Porque tem que existir o falso profeta. O falso profeta é aquele que é contra a verdade, que prega contra a verdade, que desvia as ovelhas como o lobo da verdade. A missão do falso profeta é dissipar as ovelhas, para que elas se perdam, porque Lúcifer sabe que está condenado. Por isso ele tem os seus aliados. Não podendo destruir a igreja de Cristo, ele funda as suas seitas, figuras da igreja verdadeira. Hebreus 9:24. Jesus não entra em igreja fundada por homens. E Atos dos Apóstolos também fala: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O que quer dizer isso? Deus não habita em igrejas fundadas por homens. Ele só habita naquele fundou. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei, construirei, fundarei a minha igreja. Amém? Deus abençoe você, meu querido irmão, abundantemente. Se inscreva nesse canal, compartilhe para seus grupos.
no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Porque quando nós chegarmos aos 1000 inscritos, nós vamos mudar, né? Vamos fazer vários debates sadios de pessoas sensatas, né? Eu estou aí escolhendo uns amigos protestantes, vou começar a conversar com alguns deles, para quando nós chegarmos aos 1000 inscritos nesse canal, nós fazermos ao vivo por este canal uns debates sadios de pessoas sensatas, debatendo na Sagrada Escritura, mostrando na Bíblia Sagrada, né? Escolhe ali o tema, né? E nós vamos debater com pessoas sensatas. Protestante ignorante, não. Esses eu não faço debate com eles, não. É com protestantes que, né, que são sensatos. Deus abençoe você. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre virgem.